Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por estarem conosco hoje, né, no dia 30 de outubro. Então, vamos para as atividades das práticas educativas em espaços formais e não formais. Hoje, então, nós temos algumas coisas para seguir, para que vocês possam se orientar um pouquinho sobre como vai ser a nossa aula. Lembrando sempre que essa é uma aula oferecida pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria, por meio do sistema UAB, né, do governo federal brasileiro. Então, a nossa disciplina tem esse caráter extensionista, é uma disciplina diferente de tudo que a gente vem construindo dentro do campo da IAD, mas nós estamos muito felizes pelo que nós estamos lendo de construção que vocês têm feito. Hoje, os temas da nossa aula, eles vão ser, né, orientações um pouco para aprimorar, né, os projetos de interferência, esses que vocês fizeram ou estão fazendo. Surgiu uma nova demanda, que é o uso de imagens e salvamento de arquivos, o que é extensão, algum processo de resultados, né? Dias de atividades nos polos, retomar isso, sugestões de leitura, então nós vamos fazer um mapeamento, caso vocês precisem de temas, para que a gente possa deixar ali no Moodle, e datas, né, questões do envio do trabalho final e o momento tira dúvidas. Digo para vocês, a minha cadelinha, como nas outras aulas, ela fica aqui, quem sabe ela vai latir, quem sabe não, né, é sempre uma incógnita. Lembrando também, tá, que nós, na aula passada, que teve a aula com a professora Luciana, o professor Felipe, nós passamos o link do formulário que foi colocado dentro da disciplina, da nossa disciplina, né, para que vocês pudessem preencher, que tem um valor que a coordenação vai pagar. Até a professora Luciana me passou o valor. E eu achei bem baixa a adesão, hoje eu fui procurar. Então, ainda tentem preencher até amanhã cedo, porque a Luciana, a professora, vai mandar para o setor de pagamentos, né? Deixa eu ver aqui que ela nos mandou, deve ter se mandado lá no nosso grupo geral que nós temos, ó. Todo para o recebimento do auxílio, R$ 50 para quem fez atividade de prática, e 50 para quem for participar dos eventos presenciais. Então, depende desse retorno, porque nós precisamos das questões das contas bancárias, do nome completo. E a nossa disciplina tem mais alunos, e nós recebemos um total, me parece que eram 48 que eu vi quando eu baixei a tabela lá no Google Forms, 48. Então, se alguém esqueceu ou porventura não sabe do que nós estamos falando, é um de custos, né, que o curso conseguiu via pró-reitoria para que vocês, enfim, vocês acabam se deslocando, acabam precisando investir para ajudar vocês nesse momento, tá bom? Quiserem repassar, eu não consigo agora que abrir o Moodle, a internet, estou com muitas abas, estou com medo de travar, tá bom? Mas a gente manda via mensagem depois de novo, tá bom? Tentem preencher quem não preencheu até amanhã cedo. Nós fizemos uma revisão dos trabalhos, as professoras têm lido e orientado vocês durante todo esse tempo, e uma das coisas que nós notamos que muitos trabalhos acabaram desformatando. Isso acontece, né? É normal que aconteça a desformatação, porque às vezes vocês estão aprendendo a usar o Google Drive, vocês podem, quem sabe, até estar acessando e mexendo pelo celular. Lorene, tem que ser no nome da pessoa. Aí, quando é um caso assim diferente, tem que mandar e-mail lá para a coordenação para ver como é que resolve, mas tem que ser a conta no nome da pessoa também. Eu vou deixar esses slides no final da aula, tá bom? E aí tem esse template, que é o template oficial. O que a gente pede? Que vocês agora, que já estão com o projeto mais encaminhado, voltem lá e olhem no template oficial o modelo que tem que ser entregue à versão final, tá bom? Porque às vezes desconfigura, espaçamento, essas coisas
acontece, gente, isso acontece nos nossos trabalhos acadêmicos, nas coisas que a gente constrói, mas agora, por envio final, tem que ficar tudo com a mesma fonte, essas coisas. Mas a gente entende que realmente é difícil enquanto que está construindo, mas que vocês mantenham o template e agora comecem a caminhar nessa direção. Deixa eu passar o segundo. A estrutura do projeto, então, tem lá no template tudo isso, certo? No caso, a gente não tem a capa, mas tem aquele cabeçalho lá, né, que tem a questão toda, né, com as logos e tudo mais. A estrutura obrigatória, né, a justificativa, como foi feito, esse público-alvo e tudo isso. Então, tem que estar tudo isso delimitado. E agora, no relatório final, surgem algumas dúvidas, né? Aonde que a gente vai colocar, como é que a gente vai construir. Vocês podem trabalhar com o que a gente chama de construção de mosaicos de fotos para colocar nesse relatório final. Vocês podem colocar hiperlinks, tipo, tem uns grupos. Obrigada, Elisandra. A Elisandra deixou o link, né, prof? Me parece que apareceu aqui. Isso. Sim, prof. Para quem ainda não preencheu referente ao pagamento da bolsa, está aqui o link. Ai, muito obrigada, prof. Então, assim, vocês podem, alguns vão no dia lá do evento, né? Vão montar um vídeo para apresentar tudo aquilo que vocês fizeram, ou vão fazer uma colagem de fotos. Vocês podem salvar isso ou naquele YouTube, ou numa outra plataforma, no Google Drive, vocês podem botar esse link também dentro do relatório, certo? Nós temos trabalhado muito com isso. No semestre passado, as minhas alunas aqui do curso presencial da Universidade Federal fizeram uma cartilha bem interessante. O nome da cartilha era Como se comunicar via WhatsApp com pessoas cegas. Isso é um exemplo, tá? Só para que vocês saibam. E aí, depois elas escreveram um trabalho para um evento. E é muito legal, porque daí a gente está lá lendo no evento, porque tem essa cartilha que fala dos aplicativos e tudo mais. Daqui a pouco tem o link da cartilha. Gente, pensem, é muito legal. Então, vocês podem botar hiperlinks. É uma coisa que às vezes a gente fica pensando. Eu posso colocar um hiperlink num trabalho acadêmico? Pode. E a ideia é assim, ó, que esse link possa ser acessado por qualquer pessoa, né? Então, tem que cuidar lá na hora de compartilhar também para que seja visualização. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? E também que vocês ali no relato da experiência, vocês escrevam alguma coisa referente à comunidade e também na formação de vocês, certo? O projeto de extensão, né? Alguma coisa assim, trouxe mostrou os desafios, ou mostrou assim as possibilidades que o professor pedagogo vai poder aplicar lá na escola, refletindo sobre, quem sabe, que essas práticas, né, elas não devam ser só via projeto de extensão da universidade durante a formação, mas sim que vão ser implementadas na nossa trajetória como professores, que nós vamos seguir construindo isso, né? Notamos a importância disso. Eu vi naqueles dias uma frase tão bonita. A gente está falando de projetos de interferência, muitos dos projetos, né, falam sobre as comunidades, sobre a terra, sobre os territórios, né? Se a gente quiser que as crianças e os adultos do futuro, né, respeitem e pensem no meio ambiente, eles precisam amar a terra. Eles precisam amar as outras pessoas, eles precisam amar as culturas diferentes, compreendem? O respeito, ele também vem de uma construção de sintonia. Então, se eu, como professor, né, esse que vocês já estão trabalhando lá no Google Drive. Nós estamos lá no Drive porque nós temos alunos de 2, 3 polos, que são de um polo, mas estão em grupos de outro polo, certo? E para evitar aquele trabalho de envia, posta, sabe? E que também todos consigam trabalhar. A ferramenta Drive, que é a ferramenta oficial também da universidade, que mantém os e-mails, né, institucionais, são todos nossos aqui.
Então, seguindo a linha de pensamento, se eu quero que uma sociedade mude, que ela respeite diferentes culturas, diferentes fontes de ancestralidade, que ela respeite a terra, né? Que ela respeite o meio ambiente, que ela respeite os povos originários que chegaram antes, eu preciso que ela conheça, que ela esteja aberta, não só no sentido de conhecer uma cultura no sentido mercadológico, mas sim de entender a complexidade que envolve a construção da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é extremamente plural. Nós estamos falando do Brasil. O Brasil é um povo que, se a gente pensar, o brasileiro tem uma cara específica? Não tem, né? Nós somos brasileiros. Você sabia uma curiosidade? O nosso passaporte é o mais falsificado. Vocês sabiam disso? Porque não existe uma cara de brasileiro. Porque o brasileiro é um povo que é feito de vários traços, várias culturas. E isso nos torna ricos. Vocês compreendem? É essa riqueza que essa nossa terra tem. Não adianta a gente achar assim que não, assim, o nosso povo é um povo extremamente diverso. E isso, se a gente tiver os olhos, como já dizia, né, a Marta Medeiros, os olhos de turista, eu adoro a Marta, gente. Eu adoro que ela diz que a gente tem que ver a vida com os olhos de turista, né? Sabe? Ver a vida da gente, tomar um café. Por que a gente deixa para tomar o café sentindo aquele gosto quando é num lugar diferente? A gente faz essas coisas, né? Vai comer um bolo, quando é o bolo de alguém que a gente gosta, e come devagarinho, tenta experimentar tudo, né? Ou quando a gente vai num lugar diferente, daí a gente come assim, sabe? Ai, aquele lugar lá, que tem aqui, saiu lá na TV. Gente, né? A vida é agora. E tomara que a gente não apague as memórias, porque apagar a identidade, a cultura, tudo, né? A padronização, ela é terrível nesse sentido. Ela faz com que a gente mate a possibilidade de uma criança ou da próxima geração escolher conhecer. Olhem tudo que a gente tem na nossa mão. Isso tudo, gente, passa pela educação. A gente não pode esperar que as famílias tenham essa reflexão. A gente não pode querer que as famílias tenham isso, certo? Tem muita família que tem. Eu assim como vocês, fui por muito tempo professora de escola. E aí, eu tenho famílias que trabalham cargas horárias horríveis. Horríveis, gente. Sabe o que é de trabalhar e não ver o filho acordado, tá? Vocês acham que uma pessoa que sai 6, 7 horas da manhã, isso que aqui a gente ainda não tem o trânsito, que tem cidades que já precisa ficar 2, 3 horas no trânsito, né? Chega de noite, ela vai ter tempo de estar lendo várias obras de 100 páginas. Vocês acham? Não dá, né, gente? Não dá. Internalizar, enfim, né, gente? São alguns debates que nós temos que ter, né? Que passam pela internalização. Pessoal, nós estamos, como curso, trabalhando para a construção de um e-book das melhores obras, tá? Olha que essa nossa disciplina vai render bastante, hein? Evento, projeto, rendeu uma bolsa, e agora se a gente vai pegar os melhores e vai colocar num e-book. A gente está trabalhando, indo atrás, tá? Hoje, de novo, a gente foi conversar. Então, por isso que ele tem esse formato de 15, sabe? Ali tem esse formato, a gente gostaria. Então, vocês ainda podem sair já com uma publicação de e-book, que vale, né, para a vida acadêmica, para várias coisas. Então, os melhores vão ser publicados. E o que nós fizemos? Na semana, para nós também é novo, compreendem? Esses projetos de interferência, é a primeira vez que acontece no curso.
Então, a gente está trabalhando com a primeira turma. E vocês, hein? Vocês deram show, hein, na escolha dos temas. Assim, agora, entre nós, tem muito projeto que é um projeto, assim, que a gente olha, é um projeto de doutorado. A Elisandra foi minha colega de doutorado, né, Elisandra? Que a gente era colega, que aulas maravilhosas. E sim, gente... fomos colegas, prof. Maravilhosa. Gente, a professora Elisandra, ela é inspiradora, a história dela, e a tese dela é a história da vida dela, e assim, foi acontecendo. E do mesmo jeito, a gente está vendo muita coisa legal aqui. Tem projeto que parece projeto de doutorado, tá? Vocês foram nesse lugar, então a gente está muito feliz. E nós achamos que hoje seria interessante trazer alguns projetos que tiveram umas sacadas bem legais, assim, para que vocês pudessem se inspirar. Tanto agora, para ir finalizando esses projetos, né, nos polos mesmo, como quem sabe lá no futuro. Porque a nossa ideia é trazer ideias para que vocês possam desenvolver no seguir. Porque esses projetos, eles são projetos que vão ajudar a ampliar a visão não só da educação, mas de mundo de quem interagir por elas, né? De resgate histórico, de valores que são, assim, o respeito à identidade de pessoas que já passaram pelos espaços que construíram. Então, a professora Marília e Elisandra, elas pegaram alguns e vão mostrar agora, tá bom? Para vocês, os principais pontos desses trabalhos que a gente gostaria que vocês olhassem assim e vissem que são ideias positivas, tá bom? Tu consegue projetar, Elisandra? Ou eu clico aqui? Prof, só clica no link que ele vai abrir o trabalho. A gente deixou entendemos que era um trabalho só para a gente conseguir mostrar e explicar a questão da formatação, do desenvolvimento, porque eu não sei se a seguir também tem as dúvidas, né? Então, a gente deixou um trabalho só, mas se precisar, eu também tenho em PDF aqui o trabalho do grupo 1 de Gramado, que também aí traz um público-alvo diferente, um modo do desenvolvimento do próprio trabalho. A gente deixou um só. Eu tenho esse grupo agora. E deu uma travadinha aqui, gente. Oh, perdão. Agora sim, né? Tá aparecendo? Tá aqui, grupo 2. Tem esse e eu posso abrir o próximo também. Deixa eu abrir o outro. Abriu só esse um aqui de Restinga. É só um, prof. A gente deixou só um. Tá. Daí, esse aqui, né? Tu quer falar alguns pontos dele? Esse aqui era aquele que tinha as pinturas e tudo mais, né? Esse a Marília selecionou do polo de Restinga Seca, né? Mas para explicar em relação à formatação, a introdução aqui também, não sei se a Marília está por aí, que se a Marília quer apresentar, Marília. Deixa eu ver aqui nos participantes. Oi, profs, eu estou só pelo celular, mas assim, ó, o polo de Restinga, no geral, os 3 trabalhos, eles seguiram a formatação direitinho, né? Então, a gente escolheu foi um polo que a gente conseguiu avançar bastante. Esse arquivo, por exemplo, hoje eu passei a tarde ajustando ali espaçamentos duplos e tal, mas foi restrito a isso. Então, qualquer um dos trabalhos de Restinga, né, que é um polo que a gente já praticamente venceu as correções, serviria para modelo, tá? No sentido de que ele está bem explicitado na introdução o campo, desdobramento da prática, como que está organizado, e na evolução das atividades, todas elas estão descritas, inclusive com as perguntas disparadoras, quando, né, eles propõem uma leitura, tem a capa do livrinho da leitura para situar, quando eles fazem proposições artesanais, eles trouxeram fotografias de referência dessas produções, né, para minimamente, assim, quem vai ler depois, como leitor, poder se encontrar nessas proposições. Porque quando a gente produz um trabalho, não é só para o nosso campo, e não é só para os nossos, ele fica publicado para o mundo, né, especialmente para o mundo acadêmico.
Então, às vezes, vem alguém que está se inspirando ou busca pela temática do projeto e encontra situações, e aí, pensando nisso, precisa estar bem explicitado. Então, se der para rodar ali, prof. Andréa. Tem algum item e descendo ele? Aqui. Pode ir subindo. Essa parte é da introdução. Então, ali eles situaram, né, o campo, a extensão que configura, a disciplina, trouxeram o autor, né, conceituaram a educação, depois foram chegando na temática dos projetos, então, né, foram evoluindo na questão da introdução. Mas eu gostaria de mostrar mais a parte do desenvolvimento ali das atividades. Aí, tá? Então, eles discorrem bem detalhadamente sobre a comunidade, que é o público-alvo da prática. Então, eles vão lá e situam, né, a comunidade quilombola, eles trazem informações dessa comunidade, já trazem referencial sobre isso, né? Então, eles foram, assim, não poupando informações. É aquilo que a gente, às vezes, gosta de dizer que é a cozinha da produção. É como que foi o passo a passo sendo constituído, né, nessa escrita. Pode subir um pouquinho mais, prof. André. Uhum. E aí, a apresentação mais específica, né? O objetivo da prática como um todo, e depois, nos objetivos específicos, eles criaram um para cada fase do desenvolvimento. Então, é como se os objetivos específicos, eles tivessem uma sequenciação. Então, o primeiro, né, que é a questão de apresentar as histórias e as tradições quilombolas, então eles vão lá e mostram esses referenciais, e depois eles vão situando para cada objetivo específico uma etapa dessa prática. Dá para passar também ali. Aí, na metodologia, eles vão lá e mostram a evolução, como, de fato, quando estão em campo, é desenvolvido. Antes de passar essa parte, também gostaria de dizer que todos os projetos estão acessíveis a todos os alunos e alunas matriculados na disciplina. Então, também podem ter esse movimento de espiar o que os grupos, os colegas estão produzindo. Que às vezes uma dúvida é, como que eu descrevo essa etapa do projeto? Daqui a pouco espia lá no do colega, é mais rápido do que às vezes ficar aguardando uma orientação. Nós estamos, né, respondendo todas as questões que estão nos chegando, as dúvidas, enfim, mas são muitos alunos e muitos projetos, então a gente também vai numa ordem de chegada dessas questões. Então, tudo que os grupos puderem, por si, procurar e melhor detalhar, mais rápido vai, né, alcançando essa produção aí desse template. E aí, no segundo passo da metodologia, vem cada item. Então, o planejamento, como é que eles se organizaram, depois a etapa das contações das histórias, depois as vivências práticas. A partir das vivências, quais reflexões, né, eles propõem a pensar a partir dali, e aí eles vão situando e descrevendo. Então, quem olha de fora consegue visualizar esse encaminhamento com bastante precisão. Dá para ir passando também ali, prof. Aqui, por exemplo, quando eu cito, eles apresentam, por exemplo, a contação de histórias. Qual história? Então, eles trazem o nome da obra, a autora, a ilustração, a capa, a referência da produção. O que eu gostaria de sugerir também é que, acaso essa obra seja uma obra que tenha em algum repositório de acesso público em PDF, daria para colocar o linkzinho ali. Porque daí, se alguém quer acessar o conteúdo do livro e não tem o livro de imediato, né, para adquirir ou para retirar em alguma biblioteca, clicando ali, redireciona para um PDF. Então, muitas vezes a gente encontra, né, nos mecanismos de busca, as obras pelos quais a gente está trabalhando. Então, muitas estão nas bibliotecas digitais, tá? Então, aqui ficaria essa dica. Claro que está bem completo, mas quanto melhor a gente puder qualificar as informações, maior o alcance, né, de divulgação que a gente tem a partir dessa escrita. Dá para ir seguindo também. Aí ali eles aproveitam para conceituar o que é a literatura infantil, e aí especificamente a afro-brasileira. Então, eles fazem uma consideração da obra, daí eles já vão falando depois nas sequências, né, a partir da leitura, da promoção da leitura. Qual é o momento de reflexão, sinalizam mais ou menos o tempo que eles vão organizar essa dinâmica, e aí eles vão especificando o desenvolvimento da atividade, tá? Claro que aqui é um grupo que detalhou bastante, eles foram colocando o tempo, já descrevendo as perguntas que eles pretendem fazer. Claro que nós sabemos que tem coisas que é da ordem dos encontros, que estando na comunidade é que vai surgir, e essa é a etapa flexível do projeto. Mas tudo que puder ser previsto antes, né,
é mais seguro e melhor, né, desenvolvido. O que a gente quer fazer? Esse movimento demonstrar, não é que é para ser uma cópia e agora todo mundo vai sair fazendo da mesma forma, mas é um sinalizador para dizer um trabalho com bastante elementos, ele é um trabalho sempre seguro, tá? Acho que dá para ir passando também, prof. Aqui, 2, né? A contação da história também. O tempo previsto. Depois, 3, a roda de conversa a partir da história. Também, tempo previsto, as questões disparadoras. Uma dinâmica dos grupos de Restinga que nos chamou a atenção foi que alguns integrantes do grupo, porque os grupos são grandinhos, né? Como a maioria dos polos. Alguns iam trabalhando na escrita oficial. E outros membros do grupo iam nas bordas, já fazendo a leitura de revisão e sinalizando, inclusive, com comentários entre eles, tá? Então, assim, alguns grupos, a própria professora Andréia foi lá e já colocou, né? Na semana anterior, a gente teve um encontro entre a equipe pedagógica da disciplina para colocar algumas sinalizações para os grupos, mas não aguardem que todas as especificações sejam feitas e pontuadas pelos professores. Muitas coisas, o próprio template já traz a informação de como vai fazer, né? Então, as sugestões que a gente vai adentrar são macros, mas a gente não tem condições de pegar cada frase do projeto e ir lá e fazer a conferência. Justamente para isso que foi flexibilizado que o grupo pudesse ter bastante integrantes, que era para ter essa facilitação. Então, por exemplo, né, nessa pausa aqui, alguns grupos passaram a semana me perguntando: prof, os termos lá de autorização de uso da imagem precisam estar descritos, né, no corpo do texto? Sim. Podemos juntar todos em um PDF único para encaminhar, ao invés de encaminhar? Sim. Estas dúvidas é as que a gente tem priorizado. Agora, se o objetivo vai ser escrito com esse ou aquele verbo, nesta altura, a gente pressupõe que os acadêmicos já tenham essa dinâmica de escrita. Então, que vão se arriscando a colocar no papel. Quanto mais elementos, é mais ágil para a gente olhar e fica uma escrita mais técnica. A gente olha para aqueles elementos e consegue sugerir. Acho que aqui faltaria uma coisinha. O que tem acontecido? Às vezes a gente tem projetos que têm muito poucos elementos, então a gente não consegue visualizar no todo o que se pretende fazer. Então, se arrisquem a escrever. E quem está em grupos que tem uns quantos colegas, façam essa divisão de tarefas, né? Enquanto uns escrevem, outros revisam, e vão tentando evoluir. Porque aí a gente consegue chegar nas práticas com uma segurança melhor. E aí, depois das práticas, na etapa, né, que vai ser o relato do que foi vivido também, escrevam com riqueza de detalhes. Né? A gente teve aí agora 2 meses praticamente de escrita, então é para estar bastante avançado os trabalhos. Quanto mais elementos, mais qualidade a gente vai garantir, tá? Acho que dá para passar também, prof. Atividade artística. E aí, na atividade artística, que é o que eu comentei, que eles trouxeram imagens, dá para passar um pouquinho, para a gente ter uma referência, né, do que se pretende fazer. Então, eles vão escrevendo, ó, são muitos elementos, ali estão, por exemplo, as proposições, né? Ah, mas Marília precisa ter, não é que precise, mas a gente, né, mostra para incentivar, que fica mais agradável também a leitura. Às vezes, se tu lê ali na corrida, é um parágrafo mais cansativo e tal, tem a imagem, tu já assimila melhor. Tá? Então, essas são estratégias de escrita. Sempre que a gente pudesse aportar delas, fica um trabalho, né, mais prudente, enfim, com mais qualidade científica. Tá? E aí, depois também ali eles vão especificando, né, um trabalho muito bem elaborado, cheio de bastante elementos. Agora eles fazem um pequeno cronograma e eles não tabelam, eles colocam por parágrafos mesmo, discorrendo sobre dia 1, dia 2. Tá? Então, assim, mesmo nós que não estaremos lá na prática junto com este grupo, a gente consegue ter a dimensão do que será vivido lá a partir desse planejamento. Depois, confrontando os registros, é que a gente vai se direcionar para o relatório final, que é a segunda parte da escrita. Ali eles já sinalizam alguns resultados esperados, que eu pressuponho, né, junto com a equipe, que depois cada item desses aí eles vão discorrer, né, com elementos, enfim. E aí o fechamento do trabalho, que são os resultados, né, que daí isso depois fica para após a experiência em loco.
As referências também é uma coisa que foi me chamando a atenção. Tudo que eles foram citando no corpo do texto, eles já foram automaticamente colocando lá no final. Então, isso economiza também um tempo de revisão, que às vezes tem pessoas que escrevem todo o corpo do texto e deixam as referências por último, vai ter que estar voltando, procurando os autores, o ano. Então, esse trabalho também mais multifacetado entre as etapas da escrita é algo que, se for estratégico, economiza bastante tempo e energia, né? Canaliza a produção ali no momento que está sendo feito. Assim, claro que poderíamos mostrar outros trabalhos, tá? Só que, claro, nosso tempo é curto, a gente precisa também passar outras informações. Tem muita produção bacana, já muito bem elaborada, rica em detalhes, que a gente quis trazer para dizer: tudo que vocês puderem apresentar na escrita será bem-vindo. Isso em se tratando também do esforço da professora Andréia no lançamento de um e-book com as publicações, né? Que ela depois vai retomar a informação. Então, é pensar que não é um trabalho só para o nosso coletivo, é um trabalho para circular, para, né, marcar esse momento do curso, essa experiência que num outro momento, nós que já estamos há mais tempo na EAD, não tínhamos, né? Então, é um registro importante. E sendo assim, tudo que vocês continuarem precisando de informação, continuem nos chamando no privado ou colocando num comentário no arquivo que a gente vai respondendo, tá? Mas a gente precisa de pessoas que efetivamente se comuniquem. E tem coisas, né, que são bem mais específicas, que aí precisam ser tratados com a professora Andréia, que é a responsável, então, da disciplina. Então, alguma flexibilização de prática, de horário, de não ida, de cidades, essas questões precisam ser tratadas com a professora, tá? Então, assim, tudo que for de escrita ali, dúvida do template, podem nos trazer, né? Às vezes, reorganizar um objetivo, uma questão mais assim. Tudo que for mais diretivo, né, dessa parte mais estrutural dessa dinâmica da extensão, aí precisa ser com a professora Andréia, tá? Então, seguimos a Elisandra e eu à disposição, temos tentado responder o mais rápido possível, né, ali no Moodle, para que vocês possam também ter essa tranquilidade em avançar essa experiência aí. Marília e colegas, então, reforçando em relação à descrição das atividades, quando a gente coloca lá, tipo, o grupo coloca, vou apresentar o livro, e a gente pergunta, enquanto orientação, né, mas que livro, o que será problematizado, o que será retomado em relação ao objetivo, aos objetivos específicos, o porquê, se tem um público-alvo, então, o que eu quero problematizar, então, com esse livro? Então, assim, teve grupos que trouxe tanto a contação de histórias, construção de jogos, música, horta comunitária. Então, assim, e às vezes a gente orientou em alguns grupos, tá, mas não é muita atividade? O porquê? Se a gente pegar ali a contação de história, as problematizações, a partir daquilo ali, dessas vivências do público-alvo, seja com alunos, com estudantes da EJA, com a comunidade em relação, teve, por exemplo, o grupo de Gramado, que em primeiro momento fez uma roda de conversa com os estudantes da EJA na escola e depois retomou, então, junto com a comunidade. Então, até o diálogo com a comunidade. O que eu vou levar, o que eu vou problematizar, ou a partir desse diálogo, dessa escuta atenta, a partir disso, o que eu posso construir? Então, para não ficar, por exemplo, a contação da história, tá, mas vou contar história. Tá, mas só vou contar história por contar história? Mas o que eu vou construir a partir disso? Então, é nesse sentido que a gente vem trazendo para vocês, que a gente vem instigando e problematizando nesse sentido. Então, para colaborar, né, prof. Andréia? Isso. Também a importância, desde da justificativa lá, justifica o grupo, por que escolheu fazer o trabalho na escola, por que escolheu fazer com a comunidade, por que escolheu fazer com a EJA. Então, escolha o que motivou vocês a desenvolverem o projeto, então, com esse público-alvo. É isso que a gente quer ver de vocês, que tragam também autores, tragam, que nem de Gramado, que trouxe a educação de jovens e adultos. Trouxe a legislação, traga, então, a legislação, trouxe referencial teórico e vai costurando, isso vai auxiliar também. É um trabalho acadêmico, né, vai auxiliar vocês nesse desenvolvimento, até com mais propriedade para vocês ir pensando outras estratégias. E tem uma questão também,
que ao ser elaborado o template, a professora André, que foi autora dele, teve o cuidado de, em cada etapa daquele template, colocar a orientação do que queria. Então, o que a gente também tem observado? Claro que vocês devem nos contatar sempre que necessário, só que nós temos pessoas que não leem as orientações, e nós estamos em um curso de formação de professores. Então, tudo que precisa estar orientado quanto à evolução da escrita está ali, toda a estrutura. Então, um exemplo, tá? Até a metodologia está orientado lá no documento. Os verbos precisam ser no futuro, porque é o que vocês vão fazer na prática. Após a metodologia, já tem a sinalização dos resultados esperados. Quando for um resultado, o verbo é no passado, porque é contar sobre o que passou. E essa etapa é a etapa em que a gente fala sobre o relatório. Então, ali tem tudo, tá? Outra coisa também, a gente sabe que teve pessoas que acabaram ficando ativas na disciplina mais recentemente. Lá estão disponibilizadas no ambiente todas as aulas que foram gravadas com muitas orientações. Então, recorram também a este material, porque nós não vamos conseguir, num período curto de tempo, retomar todas as questões, né? Até porque nós já temos pessoas que já estão bem alinhadas e já estão numa outra etapa da escrita, tá? E aí, como pergunta aqui no chat sobre o relatório, não, nós não temos outro documento, outro arquivo. Todo o trabalho é num arquivo só, que é neste que vocês já estão escrevendo. O que vocês têm que ter em mente? Isso que eu acabei de dizer. Até a metodologia é projetando o que vai ser feito, e após a metodologia dos resultados é o que foi feito. É tudo canalizado ali. E é justamente por isso que o compartilhamento está ativo, para que todos editem no mesmo arquivo em tempo real, tá? Então, evoluam ali. Essas informações todas precisam estar ali, tá? Eu vou contar uma outra estratégia de um grupo de Santana do Livramento. O que eles fizeram? As orientações da professora Andréia, quando eles foram discorrer o trabalho, eles não apagaram, eles copiaram e colocaram em comentário do lado, para eles irem se guiando. Teve um outro grupo, de Cruz Alta, que também não apagou, mas eles foram jogando para o final do arquivo. Então, eles foram na introdução escrevendo no parágrafo inicial, mas o parágrafo explicativo que a professora Andréia tinha colocado, eles foram deixando para o final. Quando a introdução estava pronta, eles foram lá e apagaram. Essas estratégias precisam ser criadas dentro do grupo. Não tem uma regra padrão. Cada grupo vai se organizar a partir da sua experiência com a escrita de uma forma. Então, tentem sempre combinar com o grupo e não ir fazendo cada um aleatório. Combinem as atribuições de escrita de cada um nesse arquivo antes, para que não se perca essas informações, que não fiquem informações repetitivas, ou que não fiquem informações aligeiradas, sem muitos detalhes. Então, essas questões todas precisam ser observadas, tá? Obrigada, Marília. E é uma das coisas que a gente vai deixar na introdução, de que realmente a primeira parte está usando os verbos, né, de que será feito, de que objetiva, e depois a gente vai deixar os relatos no tempo passado, e não há necessidade de voltar e padronizar a escrita, porque a ideia é justamente mostrar como foi feito todo o processo, né? Primeiro a gente tem a projeção, que é as primeiras partes ali do trabalho, e depois, no final, a gente vai ter o relato com o tempo verbal já ajustado a isso. E tá tudo certo, porque no começo, né, de quando esses trabalhos forem publicados, a gente vai sinalizar isso, até já para ir preservando vocês. E se vocês, de algum modo, apagaram as orientações do template de vocês, vocês podem ir sempre no template original, base, nós vamos deixar novamente ali na disciplina, para procurar essas orientações, né? Lá tem o espaçamento, o que a gente mais ou menos espera que vocês possam escrever. Eu tenho uma pessoa que levantou a mão, que tinha uma dúvida, deve ser desse momento. Pode abrir o microfone. Prof, pelo que eu vi, foi a Vanessa, mas ela disse aqui que tinha colegas esperando para entrar, não sei se já foi autorizados. Ah, tá. Peraí. Aqui não aparece, será que é o Fernanda?
Oi, prof. Boa noite a todos. Tudo bem, Fernanda? Deixa eu só me localizar aqui para eu ligar a câmera, só um pouquinho. Prof, boa noite. Eu sou do grupo de Restinga, que vocês mostraram o trabalho ali, tá? A gente tem algumas questões que a gente estava discutindo hoje. Inicialmente, o nosso trabalho era para ser feito, a gente escolheu uma comunidade quilombola, que é a comunidade onde a minha família toda mora, enfim, eu hoje não resido mais ali, mas eu estou sempre ali participando das atividades, eu faço parte do nosso grupo da associação ali, de São Miguel, e a gente inicialmente ia aplicar a atividade na comunidade como um todo, assim, em parceria com a associação. Mas em função, acho que as meninas já até tinham a Marilise, acho que ela levou essa questão para a professora Marília, se não me engano. Mas como a gente está num mês de novembro de muitos eventos, com a questão do Dia da Consciência Negra, a nossa comunidade já está organizada com muitos eventos. Então, a ideia que eu tinha conversado com eles era da gente integrar, inclusive, esse projeto junto no cronograma, né, de eventos. Que seria uma coisa bem positiva também. Só que aí, no fim, em função de tantos eventos, a gente não conseguiu um dia para fazer isso. E aí foi que eu pensei numa outra alternativa da gente fazer da mesma forma, porém com as pessoas que residem ali no entorno onde a minha mãe reside. Porque a gente tem, a comunidade também, faz parte, né? E também porque a gente não pode abrir um número tão grande, né, de pessoas em vista depois dos convidados lá que foi decidido no dia do evento, né? Isso. A gente, acho que eu respondi essa resposta. Isso, mas só dando continuidade, a senhora deu ok, né, que a gente poderia fazer assim, porém eu vi que também, eu não pude participar no dia da reunião lá com todo mundo, com a Janaína ali no polo, mas, se eu não me engano, tem um trabalho ali das meninas que vai trabalhar com contação de histórias também, né? Ai, tem que olhar agora todos os trabalhos. Porque aí eu fiquei pensando, para a gente não repetir ações, eu não acharia interessante a gente repetir ações, sabe? Não, eu acho que não, pode ser, gente. Eu acho que isso, até o modo como vocês vão apresentar ali, a história, o modo, não tem problema disso. Tá, e se a gente tiver que fazer alguma alteração no trabalho, a gente pode fazer? Pode, mas essa questão de tu migrar para um grupo que não é o da associação, mas de pessoas que fazem parte da associação, é tranquilo. No polo, vai acontecer em outros polos também, as práticas, algumas são parecidas, tá? E tá tudo bem. Eu acho que, inclusive, se no polo já tem essa perspectiva, é bem até interessante, sabe, Fernanda? Eu acho que tudo sempre... A gente tem que olhar o lado positivo. Porque o outro grupo que fez pode se inspirar em vocês e ampliar, entendeu? E vocês podem também. Então, sempre é positivo, tá? Se é diverso, é positivo, ou se os trabalhos são parecidos no polo, porque alguma coisa a gente consegue ampliar. Tá. A nossa preocupação era mais essa, se a gente poderia ainda alterar alguma questão ali no trabalho, mas aí a gente altera e informa vocês. Porque são questões operacionais, Fernanda, que acontecem com programações oficiais da prefeitura, programações oficiais aqui da universidade, e vão acontecer também nos espaços, né? Como tu disse, a gente tem que ter o olhar, como você está tendo, de também não colocar uma atividade, dizer que foi feita, né? E priorizar realmente a qualidade disso, né? Então, a qualidade, né? Esse cuidado é bem interessante, porque a gente tem outras realidades nos polos, tá? A gente é bem curioso para ver. Uma pena que eu não vou poder ir nesse dia de Restinga, eu vou para Tio Hugo, né? Porque tem no mesmo dia. Mas eu tô só para ler os relatórios finais. Mas é bem legal, porque eu vi que as meninas, que era uma ideia que eu tinha pensado também em convidar, se a gente tivesse conseguido fazer em parceria com a associação, é o grupo de dança afro. E o outro grupo vai levar, pelo que eu entendi, eles vão ser convidados. E era uma ideia que eu já tinha pensado. Olha ali. E ano que vem,
vocês seguem fazendo, né? Vão poder continuar. Na verdade, gente, vocês agora estão vendo o projeto de Restinga, mas, assim, se a gente pegasse de todos os polos, vocês ficariam encantados com a riqueza do que tem. E é por esse motivo que a gente está sendo exigente com vocês, porque nós queremos que mais pessoas acessem a qualidade do que está sendo produzido. E como, quem sabe a Fernanda possa nos dizer, né, o quanto que é importante isso ir passando de geração em geração, o quanto que um professor, né, quando ele consegue ter esse olhar que vocês estão tendo agora aqui na formação, né, ele vai conseguir fortalecer coisas que o sistema, o nosso sistema, ele tende a ir para um outro caminho, né? A gente, como mundo, vai na contramão disso, né? O mundo ele vai para um caminho e esses projetos eles vão para outros, que são o não silenciamento, não apagar das outras culturas e identidades, porque, na verdade, hoje existe uma padronização, até não só hoje, isso já vem de muitos anos, né? Porque isso vende, isso monetiza, e isso eu acho que é uma crueldade, sabe? Porque a gente tem direito a acessar, e se isso for silenciado, a gente vai estar tirando a oportunidade das outras gerações. Vocês entendem isso? A identidade, assim, é um processo muito legal, assim, que a gente tem visto, que vocês estão construindo, e trago para vocês notícias dos mapeamentos. Não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. O nosso projeto de extensão está quase do Iapoque ao Chuí. Está enorme. E a gente tem muita vontade, vai se organizar, vai correr atrás de quem for, gente. O meu pace é baixo, o meu tempo de corrida. Eu brinco que a gente vai correr, mas a gente vai bater em todas as portas dessa reitoria para publicar esse trabalho de vocês, tá bom? E tem trabalhos maravilhosos, vocês não têm, assim, ó, que a gente tá num orgulho desse trabalho de vocês. E já estou acionando a equipe das bolsistas de extensão para fazer um vídeo final de vocês. A gente vai querer mandar por aí, assim, para a reitoria, para sair nas coisas da universidade também. Vocês são estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, nunca se esqueçam disso. Vocês são estudantes e serão professores formados pela UFSM, com a chancela, uma universidade 5, rankings internacionais. Alguém levantou a mão? Não? Prof, aqui nas mensagens, a Kelly pergunta o horário de início das atividades no polo. A prof. Luciane sugeriu, né, a partir das 8h30, né? Isso, nós temos uma sugestão, mas vai depender um pouco da orientação lá do teu grupo no polo. Então, é importante que você veja, eu que agradeço, Fernanda, que você veja direitinho com o seu polo, porque, quem sabe, eles tenham organizado, dependendo um pouco da logística, né, da coordenação, do polo, enfim, dessas estruturas também. A gente tinha essa sugestão, 8h30, mas isso vai depender muito do local, e tem um polo que é à noite também, mas eu já vou passar daqui a pouco. Pessoal, vocês nos mandaram, e a dúvida de vocês virou um ajuste na disciplina, e eu gosto de trabalhar assim também. O uso de imagens, né? Vocês nos falaram, professora, onde é que a gente vai botar aquele material do uso de imagens? Aí nós pensamos, não, vocês podem guardar na casa de vocês, porque nas pesquisas da universidade é isso que a gente faz, tá? Direito de autorização, livre consentimento, essas coisas todas ficam com as pessoas que fazem a prática, né, professora Elisandra? É tudo que a gente faz seguindo os protocolos aqui da universidade, que é pelo nosso comitê de ética. Só que aí nós pensamos, se ficar salvo em mais de um lugar, fica mais seguro para vocês. Então, qual que é a orientação? Vocês juntem todos eles, podem tirar foto ou escanear tudo num único arquivo. E uma pessoa do grupo posta lá no Moodle, porque daí fica salvo lá no Moodle também, tá bom? Então, fica um registro, uma digitalização disso, tá? Eu já abri esse material, consegui abrir, me parece que foi ontem,
Então, fica um lugar para vocês postarem isso. Isso não vai no anexo do trabalho, até porque tem gente que tem de várias pessoas, né? E aí a gente tem a identidade, mas achamos que era uma boa solução. Segundo item, Sônia? Boa noite, professora. Boa noite aos demais professores e colegas. É o seguinte, eu coloquei a carta de apresentação bem no final ali do projeto. No caso, tirar dali ou pode ficar ali? Não precisa da carta. A carta era mais para vocês irem para os espaços, né? Sim, então dá para tirar de lá. Dá para tirar. E essa carta não precisa enviar. Ela era mais um documento para que vocês, né, não chegassem assim chegassem com uma garantia de que tivesse alguém. Sim. Outra questão, prof. Eu gostaria de saber quantos professores vêm de lá, Santa Maria? Qual que é o teu polo? De Gramado. Gramado, acho que são 2, né? Elisandra? A princípio, é a professora Luciana, eu e o professor Felipe. São 3, então. Então, Sônia, eu não posso ir para Gramado, porque eu dou aula sexta de noite. E aí, para ir para Gramado, eu tenho que sair na sexta, né? Sim. E eu dou aula. Isso é uma das coisas que eu peço até desculpas para alguns polos. A minha disciplina presencial, eu sou professora aqui do curso presencial também. É uma disciplina de tecnologias. E aí eu consigo ir para 2 polos, porque consegue sair, né, depois das 10 da noite, essas coisas, né? Mas não é porque a gente não gostaria, porque a gente, né? É uma hora que a gente gosta bastante de estar com vocês, e gostaria de ver a apresentação e tudo, então façam bastante registros. Vanessa. Boa noite, professor e colegas. Uma questão, a gente teve uma reunião no Polo com os grupos, né, para a gente tratar do dia 6, que vai ser de dezembro aqui em Restinga Seca. Aí surgiu uma questão, nós estamos pensando, junto com as coordenadoras ali do Polo, né, aqui da Restinga, em fazer um convite, juntando os 3 temas, para a gente convidar a direção de escola, como nosso grupo ali, o primeiro grupo, né, a gente fez na escola aqui da cidade, para a gente convidar os pais das crianças, a direção, né, a comunidade em questão. Esse convite nós podemos elaborar ou vai vir, tipo, da instituição FSM, ou a gente pode fazer um Vocês convite podem mais... fazer. Vocês podem fazer, pedir para a coordenação lá do Polo, que a coordenação do Polo é a UAB lá, né? Podem fazer. Isso, inclusive, Vanessa, se você quiser depois, vocês podem botar até lá no final do relatório, que na apresentação do dia tal, foi a comunidade, foi a escola, entenderam? Porque olha o tamanho que o projeto de extensão toma, né? Vão os pais, vão os filhos, mas vocês podem fazer lá pelo Polo mesmo. E o Polo, ele tem a chancela da universidade, ele é credenciado, então pode usar o logo, né? Os logos também. Não precisa ser necessariamente pela coordenação. Que legal, hein? Olha, eu digo para vocês a vontade que a gente tem de ir, porque, ó, né? Na verdade, vai bater bem com o que eu abri aqui o slide, né? A extensão, ela é um processo, né? E eu acho que esse é o nosso principal desafio. A gente vai trabalhar a extensão dentro de uma disciplina. Isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado na construção dos novos currículos aqui na universidade. Eu sou aluna da UAB também, vocês sabiam? Eu fiz duas especializações na Universidade Aberta do Brasil. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui aluna da Universidade Aberta do Brasil, da UFSM. Uma das minhas pós, eu fiz em Restinga Seca. E eu fiz a especialização de tecnologias aplicadas à informação e educação. E a outra eu fiz no Polo Restinga Seca, eu fiz uma. E a outra eu fiz no Polo, agora me deu um pertinho aqui do lado, bem do lado aqui de Santa Maria. Meu Deus. Agudo. Eu fiz a de gestão educacional.
E a gente trabalha muito com a questão, né, dos currículos e com os resultados, né? Quando a gente tem uma disciplina, a gente tem que ter um resultado, um produto, né? E a extensão, ela é um processo diferente. E a extensão dentro de uma disciplina, ela é um caminho. E nós vamos ter um resultado, né? Que é o evento, e é o capítulo de livro, enfim, né? Isso vai ser um resultado. Mas o que nós mais prezamos é esse diálogo que vocês estão construindo. Vocês estão indo para as escolas, indo com as comunidades, né? Esse diálogo que vocês, que são a Universidade Federal de Santa Maria, nunca se esqueçam, vocês são estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, vocês estão levando, né, uma ponte de construção de conhecimento. E esta ponte, ela não é nós só que levamos e não é só a comunidade, ela é uma ponte que se constrói aqui. E isso é um processo, é uma construção coletiva. Os eventos vão ser uma construção coletiva, os projetos vão ser uma construção coletiva. Isso dá trabalho, isso, né? Mas nós temos que pensar sempre quantas vidas são impactadas, né? E o poder de transformação que a gente acaba tendo. Às vezes, vocês não podem estar notando, mas tem gente que está vendo o movimento que vocês estão fazendo. Então, quando forem lá na comunidade, quando se juntarem nos polos, façam esses registros, mostrem, guardem para terem memórias de vocês, para terem memórias dos projetos, divulguem. Vocês estão inspirando outras pessoas. Quem de vocês já não se inspirou quando vocês pensaram lá na infância, viram uma pessoa construindo alguém, né? E o que mais nos falta na sociedade hoje mesmo, né? São os referenciais. A gente tem referenciais tão estranhos, né? Até tão toscos, que a gente vê na internet, umas coisas tão, né? Estranhas. A gente pensa, mas será que eu vi mesmo isso? É isso, né? Então, o quanto nós estamos indo e também fortalecendo os referenciais de pessoas que construíram essas comunidades antes, compreendem? Então, a extensão, ela tem essa potência, que vocês estão aqui, né, no dia a dia construindo por meio, né, de ação da extensão da Universidade Federal. Fernanda? Prof, eu só pedi para falar de novo, porque eu não podia perder a oportunidade de falar que a senhora trouxe a questão dos referenciais. E uma das ideias que a gente vai trabalhar com as mulheres, porque o nosso trabalho vai ser com mulheres, né? Coloquei para as gurias, surgiu a ideia, quando a gente estava pensando, no dia a gente vai trabalhar com o PET Appliqué, conversando, dialogando sobre a questão da ancestralidade, da valorização, né, da mulher negra. E uma ideia que me veio a gente fez até um convite para convidar essas mulheres para participar dessa dinâmica, dessa reunião. E eu pedi para elas trazerem no dia um tecido com um valor significativo das mães, avós, enfim, que elas tenham de referência como mulher na vida delas, e também trazer uma foto. A ideia é a gente montar também um painel para levar no dia dessas mulheres que foram inspiração para elas, para ser quem elas são hoje e pelo que elas sabem fazer, né? Porque o nosso projeto é Saberes Quilombola, então elas vão trazer, a gente quer dialogar com elas nesse dia, o que elas sabem fazer, o que elas aprenderam com as avós, as mães, né? Tataravós, enfim, mulheres que antecederam elas e que hoje elas levam para a vida delas, né? Porque ali tem muitas mulheres que sabem trançar, tem mulheres que sabem costurar, né? Que sabem fazer qualquer outro tipo de artesanato, que sabem cozinhar comidas maravilhosas. Então, a gente vai dialogar várias coisas nesse sentido com o material que é o PET Appliqué, que a gente vai ensinar elas a fazerem também.
Excelente, né, Fernanda? Percebam assim, e esses são movimentos muito importantes, e esses são movimentos que vão para além da disciplina, vocês compreendem? Isso é um poder de transformação que só a educação consegue fazer. Gente, tem coisas que é só a educação, e tem investimentos que a gente tem, né, pensado muito hoje, né, tudo orçamento federal, municipal, e nem tudo é sobre o quanto custa, mas o valor que tem, né, numa sociedade que já se atreveu a fazer tantas coisas como comercializar gente, né, tirar inclusive da condição humana, nós precisamos sim, né, resgatar toda esse lugar. E se isso não for feito dentro de um certo tempo, tem coisas que são irreparáveis, né? Como a gente perdeu línguas, a gente já perdeu muita coisa, né? Tem coisas que são irreparáveis, porque, enfim. Obrigada, Fernanda, por compartilhar. Tá, vai ficar gravado. Os colegas, vocês podem se orientar nos... Gente, desculpa meu auxiliar aqui, pedagógica, ela tenta pegar minhas coisas. Às vezes eu tenho... Ó, porque tem essa auxiliar pedagógica, gente, é terrível essa cadela. Dela, às vezes, ela quer pegar umas coisas aqui. Marilise. Boa noite a todos. Desculpa eu estar entrando agora. Eu sempre estou online antes de começar, mas eu estava em consulta com meu marido, daí eu acabei atrasando. Oi? Oi, Marilise, ficou gravado qualquer coisa, tá? Tá bom. Eu vi que a colega ali estava explicando o que a gente vai fazer. Hoje mesmo eu já trouxe mais umas coisas que é para nós fazer as toucas, as coisas, não é toucas, eu estou com a cabeça bem... Mas a colega explicou aí, prof, tá? A Fernanda. Uma boa noite a todos. Obrigada. Agora em diante, esse restante eu vou acompanhar. E que dê tudo certo também, tá? Tá bom, muito obrigada. Então, pessoal, e assim, vai ter projetos de várias formas, então a gente trouxe, né, as professoras mostraram o projeto das colegas ali de Restinga, que tem muito essa ideia de que a gente consegue ver o que vai ser feito, porque a ideia é justamente que vocês também consigam abrir os outros depois, quando forem para publicação, e outros professores se inspirem, outras pessoas, não que tenha que fazer tal e qual, mas vocês imaginam assim, muitos aqui de vocês são professores, muitos aqui trabalham. Quanto mais organizado estiver o projeto, quanto mais claro estiver né, esse delimitar do que foi feito, do que se quis fazer, dos lugares, mais fácil de um professor conseguir fazer e adaptar a sua realidade. Não copiar tal e qual, mas vai conseguir olhar aquilo ali e vai pensar, não, mas eu aqui na minha cidade tem isso, na minha comunidade tem isso. Isso são resgates históricos, né? Eu acho que é uma dívida histórica que nós temos também como sociedade, né? Nós somos um país que é feito de várias pessoas, todas elas foram importantes, tá? A gente não está dizendo que um grupo é superior ao outro, todos os grupos são importantes, todos podem construir as suas comemorações, preservar suas tradições, todos, tá? Mas existem muitos grupos que foram silenciados, então quando a gente deixa de trazer isso, e a escola ainda é um lugar, né? E tem coisas que são, né? É tudo nosso, né? O nosso país, gente, a gente tem que ter muito orgulho dessa terra, né? E assim como a gente tem que ter muito orgulho dos nossos alunos, das nossas, né, dos nossos espaços, porque o nosso país tem muita coisa boa acontecendo. A gente vê coisas que a gente não quer ver que acontecem, né? A gente não vai desanimar, porque a gente ganhou mais esse dia, né? Eu tenho um lema que é: ganhamos mais um dia. Hoje eu ganhei mais um dia e vamos aproveitar esse dia. A gente pensa muito no futuro, porque a gente precisa também, né?
viver lá para frente. Mas esse dia que a gente ganhou, tomara que a gente ganhe o de amanhã e ganhe até o final do ano, né? Para ver essa programação incrível, né? Então, olhem só, nós já temos mais ou menos, tem os turnos, os horários nós ainda não fechamos, porque vai depender um pouquinho de alguns polos, tá? Mas quando a gente tiver também vai passando. Então, agora já tem polo que já está começando, que é o polo de Gramado, e aí o que a gente diz para os alunos que são lá de Gramado, né? Vão fazendo e depois trabalhem na parte da escrita final do relatório depois do evento, certo? Então, a gente tem essas datas. Vai ter as equipes, já está mais ou menos definido, a professora Luciana está organizando isso, daí vai lá para a coordenação do polo, né? Então, tem alguns dias que é repetido. Então, a equipe também vai se dividir, como 13 de Maio e Santana do Livramento, Tio Hugo e Restinga Seca. Acaba se dividindo a equipe. A gente não se divide, eu aprendi com uma pessoa muito legal. Ela disse, nós nos multiplicamos. Eu adorei, porque a gente sempre diz que a gente se divide. Eu disse, não, nós nos multiplicamos. Eu adoro essa frase. Né? É uma frase às vezes dita. Se alguém precisar de temas, tá bom? Eu vou deixar isso para o final, tá certo? Pode mandar, que o que a gente não tiver, a gente vai pedir entre grupos, tá? Eu peço, a gente vai pedir, eu quero mais um material disso, mais disso. Eu anoto aqui, depois a gente deixa lá para vocês, a gente pesquisa, tá bom? Se algum grupo ainda precisar. Vou deixar isso para o final. Envio do trabalho final. O que nós pensamos? Que essa edição nos docs, né? Isso vai acontecendo, está acontecendo. E eu não vou fazer uma aula agora, vou marcar ela e já vou avisar vocês. Tem um drive lá que a gente tem que olhar, que é para ver como é que a gente vai fazer aquela escrita final, né? Que alguns grupos ainda têm alguma dúvida, né? A data de entrega, nós pensamos em 20 de novembro, a finalização, né, dos trabalhos ali, dessas escritas. Mesmo que o polo de você seja já agora, no começo do mês, certo? Ou mais para o final, para dar uma padronizada. Daí, quando terminar, a gente vai pedir para vocês postarem lá no Moodle, tá? Só para ficar o registro de segurança para vocês, tá? Isso não é nem só para nós, tá bom? É para vocês também. Mas a gente deixa tudo delimitado, porque daí tem que ter um tempo para corrigir e tudo mais. Agora, das questões, né, dos documentos. Se algum grupo, agora a gente já está encaminhando para os finais, assim, se vocês têm alguma dúvida, até eu vou tirar aqui. Se algum grupo tiver alguma dúvida, ou precisar de alguma sugestão de leitura, nos pesque, agora eu anoto aqui. Ou tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão. Lembrando, gente, nós trouxemos de um grupo, tá? Mas vocês não têm noção da qualidade, da alegria da nossa parte. E a gente vai ser, as professoras, a professora Marília, a professora Elisandra, elas vão cobrar de vocês, porque a gente sabe que vocês têm condições e a gente quer que vocês produzam um bom texto, certo? Nós temos certeza que esse e-book vai ser sucesso. Vai ser sucesso. E a gente está cobrando para que fique uma produção legal, certo? Porque vai o nome de vocês. E a gente preza também pelo nome de vocês. Que tudo que foi publicado um dia, depois um dia eles puxam. Então, o tempo vocês vão ser o quê? Secretários da educação, vão trabalhar em grandes projetos da Unesco, vão fazer, sabe? E daí vão falar, vamos ver lá o que a fulana escreveu. Aí vão pegar aquele teu primeiro texto. Tem que cuidar, às vezes o inimigo, ele vai lá bem naquele um que está mais frágil, né? Não. Esse texto vai ficar, ó, um ótimo texto. Lembrando que ele tem 2 tempos verbais, mas isso não tem problema, porque a gente vai deixar escrito lá na introdução. Vamos lá, a primeira da fila é a Fernanda. O de vocês é o de Restinga, foi o que a gente apresentou como exemplo? Eu acho que não tem muita dúvida. É? Eu tenho que falar, prof? Não foi outra Fernanda.
Tu levantou a mão, Fernanda, que 2 Fernandes deu uma coincidência. Agora que eu abri o chat. Não levantei a mão. Porque eu tinha esquecido de baixar ali aquela hora. Fernanda, a outra Fernanda Borba, que escreveu aqui no chat, é só seguir as orientações da tua professora lá do polo que está te escrevendo. Ela vai te direcionar. A gente sempre foi pontuando, assim, o que não que estava muito assim, que a gente não conseguia entender, a gente foi pontuando. Polo de Cruzalto é meu, tá? Os Isso. trabalhos também estão bem evoluídos. A única coisa que a gente solicita agora, para não precisar estar escrevendo em cada um dos arquivos, é que todas as ações sejam melhor detalhadas, tá? E aí, por isso a gente trouxe aquela primeira inspiração. Mas, assim, o que tinha de equívoco, ou de que a gente via ali encontrava um termo que talvez não era adequado, alguma coisa, isso já foi sinalizado. Se não foi em algum trabalho, é porque naquele não tinha essas questões, tá? Então, assim, se permitam agora escrever. Aquelas questões que são mais frágeis, daí a gente sinaliza por comentário. E para nós, uma coisa que nós chegamos a delimitação, né? Melhor vocês primeiro focarem um grupo assim que não conseguiu terminar, né, a toda essa escrita, focar numa atividade e detalhar bem ela do que fazer várias, tá? Menos às vezes é mais, tá? Porque daí a gente consegue às vezes até ter um suspiro de tempo para o retorno lá da comunidade também, certo? Prof. Andréia, aproveitando essa fala, também até a questão em várias escolas que a gente tinha orientado também, né, que poderia fazer numa escola ou diminuir o número de escolas que o grupo iria desenvolver. A gente orientou mais ou menos nesse viés, né, prof, para que o grupo possa ir se auxiliando, ampliando mais numa escola o desenvolvimento das práticas, né, e até, mas eu não sou dessa cidade, assim como outros grupos, a professora Marília ali deu o exemplo, alguns trabalharam na construção da escrita, relendo, aprofundando, trazendo ideias, e é isso. Na verdade, a gente orientou, né, que fizessem grupos grandes, justamente para que o grupo pudesse pensar junto, né, pudesse se multiplicar, né, prof. Andréia, nesse sentido. Então, aprofundar as ações, vou trazer a contação de história, então, que aprofunde essa contação de história, observe os seus objetivos, o que você vem propondo lá, então, e aprofunde, então, a partir da história, a partir da música, a partir dos jogos, o que vocês vão construir, então, com essa proposta, junto com as crianças, junto com os jovens, junto com a comunidade. Então, é nesse viés que a gente vem orientando. Qualquer dúvida também, escrevi, a professora orientou lá na proposta, e depois que vocês, então, já reorganizaram a escrita a partir dessa orientação, se a gente não voltou lá a visualizar ainda e tem alguma dúvida, pode chamar a gente por mensagem ali no Moodle também, que a gente vai estar respondendo para vocês, de acordo, então, a gente entra diariamente ali e vai respondendo vocês. Isso. Santana do Livramento é um polo grande, e aí os 3 últimos trabalhos ali, que foi o pessoal que resolveu juntar grupo, pessoas que não estavam acessando ainda, que foram realocadas em grupo e tal, esses 3 últimos trabalhos que foram contatados agora na semana anterior, eles precisam evoluir, mas os primeiros, ok, um que outro ali recebeu algum comentário, mas no geral os primeiros, né, quem lá desde o início, quando foi disponibilizado o template, trabalhou, tá ok também, tá? Então, seguindo sempre pelos comentários. Só que também tem uma questão que chama atenção, é que todas as solicitações de, vamos agregar grupo, prof, posso juntar o grupo com não sei quem, eu estava sem grupo, posso trabalhar em tal, todos foram autorizados, todos. Só que nós temos recebido entre ontem e hoje, por exemplo, pessoas que ainda não conseguiram editar o template, ou não consegui achar disciplina no Moodle, essas questões nos preocupam, tá? Então, esses casos, assim, atentem para os prazos, estamos próximos dos eventos, né? Não é para se integrar num grupo só para ir o nome, né? É para ser honesto também com a divisão do trabalho, porque todo mundo oferta um pouco do seu tempo, né? Que é bastante escasso na vida cotidiana.
Então, assim, acho que é esse respeito aos colegas que acolhem também, tá? E muito em função disso que também atrasou as correções. Porque a gente ainda ficou, né, possibilitando. Um exemplo, a edição era até o dia 15. Todas as pessoas que me chamaram no privado, todas, eu disponibilizei até o 19, que era o domingo. Então, quer dizer, eu e a Eli, né, a princípio iríamos tentar finalizar na sexta, já não deu. Né? Então, assim, às vezes não tem como a gente trazer que nem Restinga e dizer, polo de Restinga está fechado. Porque em Restinga, por exemplo, todos iniciaram juntos, cumpriram o prazo inicial da proposição, e aí, logicamente, nós começamos por esse polo. Nos demais polos, por que a gente não diz tal polo está fechado? Porque tiveram essas situações, mas não que os primeiros não fossem corrigidos, tá? Então, os primeiros que cumpriram o prazo, todos foram, mas ainda tem questões em aberto de outros grupos, tá? Então, essas questões sempre que a gente pede, não é por uma questão de ser melhor polo ou não, não é isso, mas é que a gente vai tentando cumprir um organograma, porque são muitas demandas, né? Agora nós estamos véspera de viajar, ainda corrigindo questões iniciais de pessoas que estavam perdidas pela disciplina, tá? Uma situação, pessoal, assim, ó, a gente sempre deixa ativo na configuração da disciplina de que todas as mensagens do ambiente sejam reencaminhadas cópias para os e-mails, tá? Além disso, vocês têm grupos nos polos, então os canais de comunicação são vários. Então, tentem sempre estar à espreita das informações para não perder, porque agora nessa reta final, cada semana faz diferença. Tá bem? E no mais, assim, ó, nós estaremos nos polos, vez ou outra a Elisandra ou nós duas, né? Algum que outro que vai ir só uma. Então, também, assim, no final ali, nos minutinhos finais do evento, podem nos procurar lá presencial, alguma dúvida mais pontual, a gente está sempre à disposição. Mas a gente precisa também contar com a evolução das escritas, senão nos dificulta esse acompanhamento mais criterioso. E só reforçando, Marília, teve grupos também que demoraram bastante para retornar ali a escrita, então, a partir das orientações. Então, tem grupos que recém agora que está, então, retomando o trabalho e reorganizando a escrita, como a professora Marília disse. Nós estamos vésperas já de viagem, né, para um polo, então, amanhã a gente já se desloca, eu e a coordenadora, o professor Felipe, para Gramado, então não tem como a gente ir orientando, então a gente fica sem acessar os trabalhos nesse período, a gente vai dar atenção, então, ao polo que a gente está se deslocando. Então, assim, vai ter trabalhos que a gente não retomou a partir das orientações, e lá ver se a escrita está de acordo, o que a gente pode contribuir, então, a partir do que foi incluído. Mas logo a gente vai estar retomando também desses polos que ainda falta, né, que ainda tem tempo, que a gente ainda pode estar contribuindo, e vamos retomando e orientando vocês. Eli, tem umas questõezinhas aqui no chat. Então, tem uma questão ali sobre autorização de uso da imagem. Tranquilo se vai atrasar, não tem problema, mas até a entrega final desse arquivo, no final do semestre, daí precisam estar ali, anexadas as autorizações, até depois, para a gente poder publicar, tem que ter essa segurança, né, de estarem reunidas todas. Então, não se preocupem nesse momento com isso, mas de que até o final ali da escrita, né, no final do semestre, daí tem esse recolhimento. E sobre a Vanessa, que está fazendo, a Vanessa não, desculpa, a Natália, que está fazendo a cartilha, o que é necessário em relação à cartilha? Precisa organizar o template com a escrita, porém, ao invés de ter uma prática em campo, a prática será a elaboração da cartilha. Então, são 2 arquivos. É evoluir no template o que está sendo proposto na cartilha e a cartilha em si. Mas eu sugiro chamar a professora Elisandra, que ontem ela estava trabalhando nessa demanda, já criou um link lá no Drive para poder fazer os registros direitinho. E aí, acho que esse caso é melhor ser chamado no privado, tá, Natália? Deixa eu ver aqui a Vanessa, que tem uma pergunta. Prof, a Natália já incluiu o trabalho lá, então, assim, a Natália do Polo de Gramado, assim como os outros grupos irão organizar a apresentação, aí fica a critério de cada grupo como vai organizar a apresentação e usar a criatividade, né? Então, é a mesma coisa você, Natália. Então, você vê como que você vai apresentar, também vai ter um tempo para apresentar a tua parte ali, e é isso. Natália. E a Vanessa também pergunta, né, sobre a apresentação. É artesania de vocês, como vocês entenderem que os registros, né, o formato desses registros sejam importantes para trazer para o evento.
Então, se vão fazer um varal de fotos, vão trazer a cartilha impressa, vão fazer uma projeção, vão imprimir um banner, aí fica a critério do grupo, tá? A materialidade que vai trazer no dia do evento lá no seu polo. E a Natália também, prof. Para a Natália é que depois essa cartilha que você vai levar lá para o polo, você coloque lá no Google Drive, certo? E deixe ela lá no seu projeto, depois, né, no relatório, você coloque o link. Deixa no Google Drive no link de visualização. Sempre cuidar quando compartilhar, né? E aí você também pode deixar ela lá depois, né? Prontinha. Não faz o projeto e já deixa ela lá nos resultados, né? Para que possa ser acessada. Vai ser bem interessante que depois todo mundo pode acessar esse material, a produção de cartilhas. Foi uma sugestão. Ela não podia falar, né? Por isso que ela estava escrevendo. Isso pode também. Tem o polo de Santana do Livramento, que a gente vai precisar que tenha o material para fazer videochamada, tá? Porque tem alunos externos, tá bom? Se algum outro grupo, a gente não sabe, mas com certeza a Linda Si vai precisar, né? O grupo de vocês vai precisar que a apresentação de vocês possa ser feita via Meet. Então, a gente pede que vocês consigam. Mas já está resolvida, que o polo de Gramado lá que está organizando tente organizar, né? Eu não me lembro se né, naquela mesma estrutura que era quando a gente ia antes, para que vocês possam... E assim, prof. André, tem uma dúvida da Luana ali que é importante, né? Sobre o vídeo. Vocês podem fazer o formato que vocês entenderem que é mais adequado. Só tem uma questão, nós não estamos nos polos, né, quanto à estrutura, se os cabos funcionam, som. Então, é importante mandar uma mensagenzinha lá para a coordenação de polo e conferir. Olha, nós vamos usar projeção, tudo ok com projetor? Olha, nós vamos usar um vídeo, tudo ok com caixa de som? Porque essas questões daqui de Santa Maria a gente não consegue administrar lá, tá? Então, façam no formato que vocês acharem melhor, mas confirmem com os polos a estrutura e os recursos antes de levar, né, em um formato ou em outro. O que a gente pensa, né, que a maioria dos polos tem uma boa internet, porque acontecem as provas e tudo mais, né, então, mas se organizem ali também. Tem mais a Marilísia. Prof, bem rapidinho, porque eu já cheguei atrasada, mas foi motivo maior, eu expliquei ali. Eu gostaria de saber só uma coisa. A gente pensou, não, a gente vai fazer um jornal que depois a gente possa passar para vocês, aquele jornal para ficar, e também a gente vai fazer uns vídeos, mas a gente já na reunião já vimos com o Polo, toda a parte que a senhora falou, acabou de falar e explicar, e a outra prof também, então era só essa a minha dúvida. Eu não sei se a Fernanda tinha falado, eu não estava online, mas seria só isso. Sim. O polo de Restinga é o de vocês, né? Isso. Eu estive agora há poucos dias lá, tem tudo, tá? Tem tudo funcionando, tá bem completinho. Eu estive há bem poucos dias em Restinga. Inclusive, eu acho que a assistente lá é a Raquel, né? A assistente de polo é a Raquel. Ela me chamou no privado também para tirar umas dúvidas. Não sei se ela ia participar hoje, não sei se ela está aqui, mas Restinga, esse sim, eu tenho certeza que está tudo em perfeitas condições de funcionamento. Então tá, muito obrigada, era isso. Nada. Pessoal, então, né, eu vou encerrar a gravação, agradeço a quem olhou até agora, né, que é bom que essas dúvidas, né, podem ser de quem está olhando online também depois, e fica tudo gravado, eu já deixo até amanhã ele no material.